duas preocupações. A primeira era se a criança, em determinada atividade, conseguia perceber o espectro discreto. A segunda era, ela percebendo o espectro discreto, será que ela consegue distinguir o espectro discreto do espectro contínuo? Bom, e aí o que eu estou chamando aqui de exemplos da realidade física com pouco apelo ao real, né? E com forte apelo ao real, para deixar claro o que a gente está diferenciando, né, uma coisa da outra. Então, exemplos lembrando o seguinte, que aqui no caso, estou tratando do plano psicológico, tá? Então é no aspecto psicogenético. Exemplos da realidade física com pouco apelo ao real. Então, energia, elétron, fóton e assim por diante. Exemplos de realidade física com forte apelo ao real. Então, altura, peso, massa, velocidade e assim por diante. Eu não estou afirmando com isso que uma criança de 8 a 10 anos consegue definir ou utilizar uma definição científica do que seja, por exemplo, a velocidade. Também não estou dizendo que ela não tenha condições de perceber o espectro discreto. O que eu estou dizendo é o seguinte, que ela consegue, se você perguntar para a criança o que é a altura, dentro da cultura da criança, da cultura infantil, ou de uma explicação escolar, ela consegue definir, nas palavras dela, o que é altura, o que é peso e assim por diante, tá? Então, não é algo distante do que ela conhece. Tem um apelo à realidade dela, tá? Bom, e aí vem a atividade. Como que é a atividade? Essa atividade, ela foi desenvolvida, aqui você tem uma caixa de lâmpadas, né, o espectroscópio, então ela foi desenvolvida no laboratório, no PIC, né, Núcleo de Pesquisas e Inovações Curriculares, na Faculdade de Educação. Ela faz parte de uma sequência didática, então é um material maior, e ela faz parte de um bloco dessa sequência didática. Durante um tempo eu trabalhei com esses materiais. Então eu trabalhei com um grupo lá em São Paulo e eu ajudei a desenvolver um pouco desses materiais e aplicar nas escolas. O que acontece aqui? Essa caixa de lâmpada, essa foto, exatamente essa, é lá de São Paulo. Nós temos uma aqui na UFCG, né? Então, essa caixa de lâmpada é uma caixa que tem 9 bocais, então você consegue colocar 9 lâmpadas, e essas lâmpadas, elas acendem independente uma da outra. Você pode acender uma lâmpada sozinha, duas, simultaneamente, ou todas, se quiser. Alguns desses bocais, embaixo, essa caixa é uma caixa oca, então embaixo, para determinadas lâmpadas, tem um reator, que vai servir para a lâmpada a gás. Então, por exemplo, esse tipo de lâmpada aqui é uma lâmpada que tem um reator embaixo, tá? E para outras lâmpadas não, como é o caso dessa lâmpada aqui, que é uma lâmpada incandescente, tá? O nosso modelo aqui na UFCG é idêntico. Bom, o que acontece? Acendendo lâmpada a lâmpada, então acendo essa, eu apago, acendo a outra e assim por diante. Acendendo lâmpada a lâmpada, da maneira como está aqui, eu não vejo nada de diferente. Eu vejo só o ambiente iluminando mais ou iluminando menos, com determinada cor ou com outra cor. Mas quando eu pego esse objeto, o espectroscópio, e aponto para a lâmpada, dentro desse objeto formam figuras, que a depender da lâmpada, a figura vai ser um pouquinho diferente de uma lâmpada e da outra. Como é que é formado esse objeto? Então, esse daqui é um pedacinho de cano de PVC, tá? A gente pode fazer também com cartolina ou com papel cartão. Então, é um rolinho. Desse lado de cá tem uma fenda, na qual a luz entre. Na parte interna é preto, e do lado de lá, ali dentro, do outro lado ali, tem um CD. Então, a luz, ela vai entrar por aqui,
e aí tem um buraquinho para você enxergar o olho. O CD, na verdade, ele tem, do outro lado, é parecido com isso, só que é fechado, né? Tem um quadradinho pequenininho, bem pequenininho, e aí nesse quadradinho pequenininho, o quadradinho que está aqui no meio, na verdade, nesse quadradinho pequenininho, a gente colocou um CD. Então a luz vai entrar por aqui, e quando ela encontra o CD, ela vai ser difratada, se for uma lâmpada a gás, tá? Então a imagem, você olhando, às vezes não consegue ver direto, tem uma dificuldade para enxergar. Às vezes você olhando, parece que a imagem está formando aqui na lateral, né? E assim por diante. Então esse é o espectroscópio. Quando a gente acende a lâmpada, as lâmpadas, o que a gente vai ter são figuras desse tipo aqui. Essas duas imagens, elas são fotografias, são fotos reais, feitas aqui na UFCG, por alunos da graduação. Então, a primeira foto é a foto de uma lâmpada quente, de uma lâmpada incandescente. O que os alunos fizeram? Os alunos acenderam uma lâmpada, apontaram o espectroscópio, acho que eles trocaram a posição do CD, colocaram mais para dentro, ou inclinaram, não tenho certeza agora. Mas aí eles colocaram o CD aqui, o celular do lado de cá, e com o celular do lado de cá, eles conseguiram registrar essa imagem. Fizeram a mesma coisa com uma lâmpada a gás, que eu não sei de qual elemento que é esse espectro, tá? Mas eles conseguiram uma boa imagem para uma lâmpada quente e uma boa imagem para a lâmpada a gás. Bom, e aí a gente tinha essa atividade, dentre outras. O que a gente fez com o projeto da criança, né? A nossa ideia inicial era de apresentar para as crianças uma lâmpada quente, acender uma lâmpada quente, dar na mão da criança um espectroscópio, e pedir para ela fazer o registro do que ela via, da imagem, da figura que ela via, com o espectroscópio, observando essa lâmpada. É claro que a gente tomou todos os cuidados, pediu para olhar diretamente, né, teve autorização. Bom, o que se esperava era o espectro contínuo. A mesma coisa para a lâmpada fluorescente. Então, o espectroscópio e o espectro era um espectro discreto. Então, se você perceber aqui, você tem uma situação de causa e uma situação de efeito, né? E a gente está desconsiderando o espectro como um elemento, como algo que interfere ali, ou que interferisse na apreensão do real, né? Na atividade em si. Então, para a gente, o espectroscópio não ia interferir em nada. O que a gente queria, na verdade, era só pesquisar ou tentar entender se a criança observava um espectro contínuo para determinada lâmpada ou um espectro discreto para outra, né? Bom, o que acontece? Nosso referencial teórico, ele vem da psicologia, da teoria dos campos conceituais. E aí não cabe explicar aqui alguns detalhes da teoria dos campos conceituais, preferi não colocar aqui detalhes, porque eles não vão ser úteis para essa apresentação. Essa representação, esse diagrama aqui, tá diagrama 4, porque eu tirei de outra apresentação. Então, esse diagrama, ele representa bem as ideias, ou as partes, ou as preocupações da teoria dos campos conceituais. E o que vai interessar para a gente é essa parte aqui, ó, é esse plano, que é o plano da realidade. Você tem dois planos, você tem o plano da realidade e você tem o plano da representação, tá? Então, é a partir da realidade, dos aspectos da realidade, que você conceitualiza. Essa realidade, ela depende de sujeito para sujeito. Enquanto um triângulo é um objeto que está no plano do significado, está no plano da representação para uma criança, para uma pessoa que é da matemática, um triângulo é um objeto real, tá? Lembrando que eu estou falando do plano psicogenético. Então, esse aspecto da realidade, ele depende muito de pessoa a pessoa. Para a criança, a gente está considerando o aspecto da realidade, vou voltar aqui, a lâmpada incandescente, tanto que eu coloquei um R aqui, o espectroscópio e o espectro contínuo, tá? Então, é a lâmpada e o espectro. Bom, aqui tem a ver com as formulinhas da matemática, ou da química, ou da física, e assim por diante, tá?
Então, isso aqui não está em jogo. Voltando lá para a apresentação, para o diagrama anterior, a parte que nos interessa é essa. A gente só consegue conceitualizar, de acordo com a teoria dos campos conceituais, a partir da apreensão da realidade. Então, você apreende a realidade, você toma para si, ou toma consciência daquele aspecto da realidade, para, a partir daí, conceitualizar, tá? Bom, o que eu fiz aqui? Eu coloquei eu coloquei essas categorias. Então, são 3 categorias para a gente poder fazer relações mais para o final. Então, o que eu estou chamando de RR? Os 3 aqui são RR. Tá vendo? RR, aí tem o F, RR tem o P, e aqui RR tem o CI. Então, é realidade para realidade. Então, a apreensão do sujeito, da criança, de 8 a 10 anos, vai ser de um objeto real para um objeto real. Não é de um objeto real para um conceito. Então, nesse caso aqui, é que ele aprende aspectos do real, faltou aqui eu completar, relacionado aos conhecimentos da física. Então, nesse caso, aqui, é quando, por exemplo, uma criança representa o espectro de maneira que é aquele mais próximo do que a gente espera que ele perceba, tá? Então, as crianças que perceberem um espectro discreto, para a lâmpada que é responsável pelo espectro discreto, vai estar aqui nesse grupo. As crianças que perceberem um espectro contínuo para a lâmpada incandescente e um espectro contínuo para a lâmpada fluorescente, vai estar aqui, porque ela percebe um e não percebe o outro. E as crianças que fogem, ou que fazem outras representações, que não sejam aquelas, vai estar nesse grupo aqui. Bom, quer dizer, aqui tem a ver com a cultura infantil, que é a questão do robô. Bom, como é que foi feito aí a nossa investigação? A gente entrou em contato com a SEDUC, que é aqui em Campina Grande, a Secretaria Municipal de Educação. Foram selecionadas 11 escolas, e aí nós selecionamos, na verdade não foram, a condição que nós demos, não fomos nós que selecionamos a escola. Nós só pedimos que fossem algumas escolas com bons índices, algumas escolas com índices regulares e outras com índices baixos. Então, aqui, de várias regiões da cidade. Então, escolas centrais, escolas em bairros melhores e escolas em bairros bastante periféricos. E aí a gente fez aqui a nossa pesquisa desde escolas perto da UFCG até a escola no bairro das cidades, que é na periferia da periferia, que é bem longe, tá? No total, nós atendemos 219 crianças, professoras também fizeram curso, as atividades, mas o que interessa as crianças, 219 crianças, e era organizado em 2 dias de atividade. No primeiro dia, os alunos da licenciatura iam até a escola, faziam atividade com luz e com cores, levavam lâmpadas coloridas para misturar, para formar sombras coloridas, guache para misturar, né, guache, pigmentos, né, e no segundo dia, a atividade era na UFCG com a caixa de lâmpadas. E aí as crianças, para o primeiro dia e para o segundo dia, nós pedíamos, os alunos da licenciatura pediam para que as crianças fizessem desenho, né? Então, elas faziam desenho e e davam uma explicação. Algumas crianças davam explicação daquilo que ela estava desenhando, ou daquilo que ela queria dizer com aquele desenho, ou então não desenhava e dava uma explicação, tá? A explicação poderia ser escrita ou o próprio desenho, tá? Bom, e aí as representações. Eu vou passar aqui 4 representações, 4 desenhos que vai ilustrar o conjunto todo das 219 crianças que nós atendemos. Primeiro grupo, primeiro tipo de desenho. Então, o primeiro tipo de desenho, primeiro sujeito, ele é um desenho que é representado da seguinte maneira.
Então, para a lâmpada incandescente, ele fez essa representação aqui. Então, você percebe que essa representação, a gente está entendendo que aqui ele está vendo o espectro contínuo, né, para aquela lâmpada incandescente, quer dizer, que representa o que nós estávamos esperando. E aí não tem nenhuma novidade, né? Então, aqui está tá respondendo a nossa pergunta de começo, que a criança é capaz de representar aquele espectro, né, para aquela determinada lâmpada. Para a outra lâmpada, que é a lâmpada fluorescente, ele fez um desenho desse tipo aqui. Então, ele fez colocou as cores, né, e aí ele fez umas bolinhas pretas. A gente está entendendo, então, a nossa inferência é de que essas bolinhas pretas representam as falhas entre as cores, que é o espectro discreto. Então, nesse caso aqui, a representação sugere, tá, a gente está inferindo, que ele está olhando o espectro, ele está conseguindo perceber o aspecto da realidade física. Esse sujeito, então, ele vai do real, que é a lâmpada, para o real físico, que é a observação do espectro. Tá? Então, tem uma situação da causa e uma situação, tem um primeiro momento que é a causa, a lâmpada, e o outro que é o efeito. Segundo sujeito. Então, o segundo sujeito, eu não consegui escanear, tinha uma imagem antiga, então aqui não está colorido, peço que vocês me desculpem. Então, aqui nesse caso, é o segundo sujeito. O que ele faz? Para a lâmpada incandescente, ele fez um desenho que é um desenho contínuo, então tem as várias cores, né, de maneira contínua para a lâmpada incandescente. E para a lâmpada, que é a lâmpada fluorescente, ele fez também uma representação contínua. E aí a gente não sabe dizer, não tem como inferir isso, mas a gente está colocando, está categorizando, ou está separando, como se fosse uma representação parcial, do real ao real parcial, tá? Então, esse realmente é da lâmpada incandescente, e esse daqui a gente, pela figura, parece que ele não percebeu, sugere-se, né, que ele não percebeu a partezinha preta, as falhas, né, vou chamar assim de falhas, tá? O espectro discreto. Sujeito 3. Então, o sujeito 3. O sujeito 3, ele fez uma representação desse tipo aqui. Então, eles tinham... Legal de trabalhar com criança é isso, é a espontaneidade, né? Então, ele fez uma representação do espectro que ele observava. Então, ele fez uma única representação e aí ele colocou a lâmpada, né? Então, aqui ele colocou... Eles tinham liberdade para mexer na sala toda, né? Então, a gente delimitou um campo ali, uma região da sala, na qual eles poderiam mexer, né? E aí esse aluno, ele foi lá olhar a lâmpada, observou o espectro, e depois ele foi olhar a lâmpada, a estrutura da lâmpada. E depois de ele ter observado a estrutura da lâmpada, ele foi lá e fez esse desenho. Né? Ia lá, olhava a lâmpada, voltava, fazia mais um pouquinho de desenho, e assim por diante. Então, nesse caso, também a gente está colocando, ou inferindo como sendo do real, quer dizer, da lâmpada para o espectro, que é parcial, tá? A gente não tem como passar disso. E para o sujeito 4, então aqui a gente teve um grupo de alunos que representou dessa maneira. Então ele fez ali fez a representação das cores, fez num formato aqui semicírculo, e depois completou com olhinho, com a boquinha. Essa imagem não está legal, mas aqui tem os dentinhos, tá? Tem o nariz e assim por diante, tá bom? Para essa criança, nós fizemos a nossa inferência é que ela vai do real, quer dizer, da lâmpada para um real relacionado à cultura infantil, tá? Então, ela traz para aquela representação elementos da cultura infantil. Como é que ficou isso para as 219 crianças, né? Então,
olhando aqui as 219 crianças, como é que a gente organizou, como é que a gente separou os materiais? Então, a gente separa os materiais da seguinte forma. Então, lâmpada incandescente, o espectro observado, né, identificado, a lâmpada incandescente, a lâmpada a gás. Então, quando a gente... Espectro contínuo, para a lâmpada incandescente, então, para a lâmpada incandescente, 217 sujeitos, crianças, observaram a lâmpada, o espectro contínuo para a lâmpada incandescente. Para a lâmpada a gás. 213 crianças observaram o espectro contínuo para a lâmpada a gás. Espectro discreto. 4 crianças, do total das 219, observaram o espectro contínuo para a lâmpada a gás. 2 crianças fizeram desenhos que fogem a essas perspectivas, essas ideias aqui, tá, para uma lâmpada e para outra. Que é exatamente o caso 4, do sujeito 4, e o caso 3. Que é o que deixou a gente muito curioso, né? Então, exatamente essa exceção que chama a atenção. Bom, o que acontece aqui, né? Chegando já do meio para o fim aí da apresentação. Algumas considerações, né? O que a gente percebe, que a gente percebeu, né? Que as duas culturas, a cultura infantil e a cultura científica e escolar, elas não são excludentes no espaço escolar. Elas atuam uma sobre a outra, mutuamente uma sobre a outra. Uma parte das crianças, né, na verdade 4 ali, observaram o espectro discreto. Então, observaram e registraram o espectro discreto. Não quer dizer que as outras crianças, as 213, não tenham observado. Pode ser que dentre as 213, algumas tenham observado e não tenham registrado. E aí, nosso papel não era um papel de professor. Olha direitinho, vê direitinho, tem certeza? Nosso papel era de deixar a criança ali. E esse papel de mediador do professor, para a gente não interessava. Tá? Então, a gente não sabe se elas de fato observaram para a lâmpada a gás, né, se elas observaram o espectro discreto ou contínuo. O que conta é que elas registraram o espectro contínuo para a lâmpada a gás, lâmpada fluorescente. Alguns alunos perceberam o espalhamento das luzes sem diferenciar um espectro do outro, né? Então, lógico que nesse caso a gente colocou todos como se fossem, para elas, como se fossem todos contínuos, né? Nos dois casos, para uma lâmpada e para outra. Aí tem aqueles 2 padrões que não se encaixam nem um nem o outro. Então, é o padrão do rostinho e o padrão da lâmpada, que a separação ali já vem do próprio filamento. Bom, de qualquer maneira, a gente não pode afirmar o porquê das diferenças, né? Então, a gente não tem como dizer o que estava na cabeça das crianças ou o que elas estavam olhando ali naquele momento. O que eu posso dizer é sobre as figuras, sobre os registros, tá? Então, sobre a inferência. Então, a gente infere em cima do registro dela. O objeto que a gente investigou, então, era a representação, e não o que ela observou em si. O terceiro conjunto de padrões, então, na verdade, aqui está trocado, aqui o quarto. Então, esse daqui é da criança, tá? Do rostinho. Então, o terceiro conjunto de padrões não se enquadra nos padrões anteriores. Então, ela merece destaque. E além disso, ela merece ser investigada. E é dessa exceção que a gente busca entender, tá? Só que é lógico que aqui você vai precisar de um outro referencial. Então, um referencial da sociologia. O terceiro padrão, que eu estou colocando como quarto aqui, sugere que as cores são emitidas individualmente na lâmpada, desconsiderando o processo. Então, esse quarto padrão é o padrão que a gente pegou para continuar as nossas pesquisas, nossas investigações. Isso aqui é muito curioso, né? Porque é como se o espectroscópio não fizesse parte do experimento. E você olhando lá
no quadro anterior, num dos quadros que eu mostrei, deixa eu voltar aqui para situar vocês. Aqui, ó. Então, se você olhar aqui, o espectroscópio está fora, né? Já causa aqui. Então, a gente nem pensou no espectroscópio em princípio. A gente pensou que a criança ia olhar esse e olhar esse, tá? De um ia chegar no outro. Mas para a gente, o espectroscópio é um elemento ali que estava de lado. E aí, olhando para as considerações, uma das crianças foi lá e pôs esse problema para a gente. Então, bom, o que mais que a gente consegue sugerir aí, né, ou considerar? Né, que do nosso ponto de vista, a introdução de aspectos da física moderna e contemporânea no ensino fundamental é possível, né? Obviamente, aí nesse caso, a gente está tratando de um fenômeno, então, né, ninguém está falando de matemática, não tem nem cabimento isso. Mas aí a gente concorda com o que afirma o Lenk, né? Então, ela é possível e não é só possível, ela é mais do que necessária, né? Então, é necessário que se insira a física na escola e por que não a física na escola nos anos iniciais, né? E não é só isso. Por que não se insere a física, tópicos, né, dessas partes aí da física moderna e contemporânea? E a introdução desses aspectos, lá de 8 anos, ou 9, ou 10, facilitaria bastante, né, a retomada disso nos anos seguintes da escola. O que acontece aqui, né? O que acontece é que essa foi a pesquisa que a gente desenvolveu, e dela a gente abriu caminho para outras, né, para outra pesquisa. Então, a pesquisa que a gente está desenvolvendo agora, nesse momento, é uma pesquisa que a gente quer saber, a gente está pegando 3 níveis. Então, o que a gente está fazendo, a gente está pegando aquele diagrama da teoria dos campos conceituais e colocando aqui também agora o espectroscópio como elemento de análise. Então, antes a gente não considerava o espectroscópio, agora a gente vai tentar entender o espectroscópio. Como é que a criança entende o espectroscópio ou o elemento capaz de difratá-los, né? Então, as nossas investigações agora, elas vão nesse sentido. Como a gente vai entrar na teoria dos campos conceituais de maneira mais próxima mesmo da teoria, para tentar identificar se a criança apreende o real, a realidade, a gente tem que elaborar situações, porque por conta da própria teoria que ela exige isso, né? Então, a gente está pegando fontes de luzes variadas, eu coloquei aqui 3 exemplos de situações, a gente tem que elaborar situações, várias situações, nós elaboramos 12, fontes de luzes variadas, estou dando um exemplo de 3 aqui, mas tem lâmpada incandescente, outras lâmpadas, e aí a gente está pegando fio de cabelo, né, fio de cabelo com o laser, fio de cabelo aqui, e assim por diante, aí vai dar efeito, o fenômeno está aqui. E a partir daí, a gente vai ver como é que fica os invariantes das crianças, né? Então, o que é que se mantém constante, o que não varia na observação do real da criança. Esse primeiro, eu não estou dizendo, quem tem intimidade com a teoria dos campos conceituais, que a criança vai conceitualizar. Eu estou apenas dizendo que a criança, porque para conceitualizar, o primeiro passo para conceitualizar é você partir do real, tá? Então, o real aqui não é só a lâmpada e não é só o fenômeno observado, também é o objeto que está ali, o objeto intermediário, o elemento intermediário, tá? E aqui tem algumas figuras que os alunos da iniciação conseguiram, já fizeram, aí já estão, já está tudo organizado, e a gente vai precisar fazer entrevista, né, com os sujeitos. Teve a pandemia, a gente não teve como avançar nisso, tá? E aqui algumas considerações, algumas referências, depois eu posso passar aí para vocês, se vocês quiserem, tá bom? Então, eu acho que era isso, Douglas, e era isso, pessoal, que tinha para apresentar.
Isso aí, ficou Muito à obrigado. disposição. Bom, acho que tem uma pergunta no chat aqui, deixa eu ver. Uma pergunta no chat, Alexandre. Você quer dar uma olhada lá ou quer que eu leia? Pode ler, Douglas, por favor. É do Rodolfo Beck Neto. Tendo como referência o professor Roberto Andrade Martins, não seria interessante, para além dos níveis educativos puros, entre parênteses, colocar ou não stop de física contemporânea, trabalhar na perspectiva de formação em história e filosofia da ciência? Fala isso porque tem uma correta compreensão, ter uma correta compreensão da natureza da ciência é necessário, se não fundamental, para o amadurecimento do entendimento dos jovens quanto ao correto entendimento dos conceitos científicos. Isso. Pois é, rapaz, essa pergunta aí, eu não entendi direito o começo, mas o que acontece? É muito interessante essa questão da aprendizagem. Então, quando a gente fala da aprendizagem, primeiro de tudo, tem que melhorar a formação, né? Acho que ninguém discorda desse ponto. Agora, também tem que, eu acredito que tem que inserir esses tópicos logo no começo da escolarização, e a gente se preocupa muito com, que tem na literatura, tem bastante coisa, na verdade, sobre as concepções espontâneas de luz, inclusive com crianças. Então, você também tem na literatura o produto. Quando você fala em concepção espontânea, você está falando do produto. Então, a criança não sabe aquilo, ou tem concepção ingênua para aquilo. Mas ninguém investiga o processo. Como é que é o processo ali, na qual se dá essa aprendizagem, né? Então, assim, você, obviamente, eu concordo aí com o que o professor está perguntando, o Rodolfo Beck, que você tem realmente que formar bem os professores, você tem que ter essa formação, mas a formação não é só do produto, né, mas também é de como levar em consideração em cabo esse processo. Como é que funciona? Como é que acontece o processo? Né? Então, é isso, tá bom? Não sei aí se eu respondi, né? Tem uma, per... Tem uma pergunta aqui de Shirley. Ela fala: olá, por conta dos afazeres, acabei passando o horário e não peguei o início da apresentação. Sou pesquisador em ensino de física nos anos iniciais. Tenho interesse em saber um pouco sobre a metodologia de análise dos desenhos que o professor utilizou em seus estudos. Gostaria de saber se a mesma se aplica em estudos em que a análise é do tipo mista. Boa tarde, Shirley. Então, eu não entendo aí o que você chama de análise mista, né? E o que é que acontece? A pesquisa, ela tinha um foco. Ela tinha o referencial era o referencial de você buscar a causa e o efeito. Então, a gente tinha lá um referencial que nós tínhamos interesse em utilizar, só que a pesquisa ela caminhou para outro caminho, ela foi para outro caminho, né? E aí a gente percebeu, para ter essa causa e efeito, as crianças tinham que dar mais elementos. Para a gente não tinha elemento. E aí a gente percebeu no meio do caminho que a criança ela tinha algum problema ali com a apreensão. A apreensão no sentido de tomar consciência de todos os elementos que faziam parte do fenômeno físico. Por exemplo, existem pesquisas que falam dos fenômenos físicos com crianças que tratam da física clássica. Então, tem um bastante conhecido
que é do plano inclinado da bolinha e do copinho. Você coloca um plano inclinado, e aí coloca um copinho embaixo do plano inclinado, é uma calha, na verdade é uma calha, e a bolinha, ela vai, a função é a criança acertar, colocar a bolinha numa altura dessa calha, de tal maneira que a bolinha caia no copinho. E a criança coloca muito em cima a bolinha, e aí quando ela passa do copinho, o que a criança percebe? Que tem que colocar ali a bolinha um pouco mais para baixo. Daí coloca mais para baixo, não chega no copinho. Então ela vai acertando, não pode mexer no copinho, né? E ela vai acertando isso. Nesse caso, o apelo ao real, que é o que eu estou chamando de real lá no começo, ele é muito forte, porque a criança tem esse conhecimento da altura, da parte mais baixa, de que aumenta a velocidade, de que diminui a velocidade. Mesmo que ela, mesmo sem ela, dominar o conceito, tá? O conceito físico, mas essa percepção dela leva a criança a fazer relações de causa e efeito, tá? No nosso caso, apareceu um outro elemento, que é o espectroscópio, que não permite ou que dificulta ou que dificultou a gente fazer essa análise da causa e do efeito, tá? E apareceu exatamente por causa de um desenho das 219 crianças, né? Então, um único desenho colocou a gente com os cabelos em pé, tá bom? Então, é isso. E a teoria que a gente usou foi a teoria dos campos conceituais. O aspecto, né? Tem uma pergunta aqui do Diego. Boa tarde, professor Alexandre. Gostaria de que você falasse mais, por gentileza, a respeito da possibilidade do trabalho com a FMC, Física Médica Contemporânea, no ECFI, e a questão da vigilância epidemiológica. Talvez pela palestra. Boa tarde, professor Diego. Diego, olha, eu não conheço, rapaz, a teoria a questão da vigilância epistemológica, viu? Eu já li, mas eu não tenho domínio, assim, para poder te responder isso. Mas eu acho que você tem que ir atrás, cara. Eu acho que tem que ir para cima disso daí, porque é muito legal mesmo. Se você trabalhar com criança, é muito legal mesmo. A gente pode conversar depois, se você tiver interesse, tá? A gente faz junto aí. Mais uma pergunta do chat aqui. É Luciano. Professor, o senhor acha que é possível inserir absorção, emissão espontânea e emissão estimulada para o estudante do 9º ano do ensino fundamental, por meio de uma animação e uma simulação? Menina. Luciano, acho que dá. Agora, porque aí é uma questão didática, né? Não é a minha praia. Então, você aí tem que procurar em referenciais didáticos. Os meus referenciais, o meu referencial aqui é da psicologia. Agora, o que acontece? A nossa pesquisa, a nossa continuação, eu mostrei para vocês no final o que os alunos de iniciação estão fazendo. Então, a gente vai prosseguir, mas a gente mudou a nossa faixa etária, os sujeitos no qual a gente vai investigar. A gente preferiu pegar alunos do 9º ano, porque a gente imagina, a gente está partindo da ideia de que os alunos do ensino médio vão perceber o espectroscópio como um elemento intermediário, e a gente não tem certeza, ou tem pouca certeza, de que as crianças consigam fazer isso. E aí então a gente, por um lado, tem uma ponta lá das crianças, que a gente acha, eu acho que as crianças não vão conseguir perceber no primeiro momento essa questão do espectroscópio, e os alunos do ensino médio vão perceber. E aí a gente está preferindo trabalhar com alunos do 9º ano, que a nossa pesquisa é para isso agora, tá? A gente vai fazer entrevistas com eles. E aí, de maneira
de maneira bastante objetiva, eu acho que do ponto de vista didático porque você pode usar metáforas e assim, coisas do tipo, né? Mas eu não sei como que é essa apreensão, né? Como é que eles tomam para si esse conhecimento. Tenho aqui do professor do Fisicalizando. Acho que é o professor Esther, né? Professor Alexandre, para utilizar esse ensino de física moderna em sala de aula, é necessário uma formação continuada nesse aspecto? Ou um aluno que, por exemplo, terminou a graduação, poderia testar esse tipo de abordagem? Rapaz, Esther, olha, eu acho que quanto melhor a sua formação, você se sente mais à vontade. Mas eu fui aplicar esses conteúdos com alunos do ensino médio sem ter formação. Eu fui me formando na medida em que eu fui aplicando isso. Então, eu apliquei isso daí por 5, 6 anos. E é lógico que você vai ganhando segurança. No começo você duvida um pouco, você fala, isso aqui não tem nada a ver e tal, mas depois você vai ganhando segurança. O material conta muito, um bom material, né? Então, tem aspectos da didática das ciências, tem elementos da didática das ciências que nos dão suporte. Por exemplo, você começa as suas aulas com um problema, né? E aí você deixando os alunos argumentarem, eu acho que o caminho é esse daí, tá? Mas você tem que... E se você conseguir se articular com algum professor da pós-graduação ou professor de universidade, ajuda bastante, com um grupo, porque eles vão te dar essa segurança, eles vão te ajudar com a segurança. Aí tem aqui a Luciana. Douglas, tá vivo Oi. aí? Caiu a conexão e eu acabei perdendo o chat aqui. Tive que entrar de novo e perdi Beleza, o chat. tá bom. A Luciana da Cruz pergunta assim: professor, você ainda acha que é possível inserir a absorção, emissão espontânea? Sim, essa eu tinha Essa lido. pergunta acho que já foi. É, Essa foi. pergunta acho que já foi. Existem materiais disponíveis? Paulo Furtado. Rapaz, essa pergunta é muito boa. Um problema, eu acho que tem muito material disponível, então tem esse pessoal aí dos mestrados profissionais, tem muita coisa bacana, só que eu tenho dificuldade para encontrar esses materiais. Então, deveria ter uma plataforma única, não sei, para a gente poder localizar. No meu caso, é um material que o professor Guilherme Brockton desenvolveu, e o Maxwell e o grupo do LAPEF, na Faculdade de Educação. Então, por sorte minha, sorte da minha trajetória, eu acabei tendo contato muito cedo com esses materiais, né? Mas existem outros materiais, agora eu tenho que procurar, tá? E o pessoal do mestrado profissional tem desenvolvido trabalhos muito bons, materiais bons. Física sem controle. Legal, física sem controle. Eu queria saber do professor como ele vê essa abordagem voltada para alunos da EJA. É possível? Quais as principais diferenças? Hum, Olha, eu trabalhei bastante tempo com EJA, né? Então, eu preferia até trabalhar com EJA. Qual que é o negócio? O tempo de aprendizagem do EJA é diferente do tempo de aprendizagem do ensino regular. Então, são alunos que demoram muito tempo. O tempo deles é diferente. Então, você tem que selecionar bem o material, tem que ter mais paciência. Os meus alunos do PIBID aqui, eu não sei do grupo de Cajazeiras, com a professora de lá, mas os meus alunos daqui, eles desenvolveram. Então, eles trabalhavam com o pessoal do ensino de jovens e adultos. Então, tem atividades que são muito bacanas, né? Então, eu sei que teve uma que eles levaram, para introduzir esses objetos, esse conteúdo, eles começaram, por exemplo, com um raio-x, com a chapa. O cara machuca o braço, vai lá e leva a chapa. E aí foi indo para a física moderna e contemporânea. Dá sim, viu? Dá e tem a interação muito legal.
Ah, Shirley aqui, né? Esses dados dá para analisar de forma qualitativa e quantitativa. Dá para fazer. De forma quantitativa, Shirley, né? O legal é sempre você ter uma amostra muito grande de alunos, né? Mas mesmo com uma amostra pequena, dá para você fazer boas análises, dependendo do seu referencial. Mas se você for fazer uma análise estatística, tem que ser uma amostra muito grande, tá? As referências do estudo, claro, deixa eu colocar aqui no final. Um artigo que a gente publicou em 2018. Então, essa apresentação é em cima do artigo publicado em 2018, tá? Então, são essas referências aí, tá bom? E é isso. Agora, eu não sei se tem mais pergunta, eu não sei se... É isso, Douglas. Oi, Alexandre, boa tarde. É Mirleide. Boa tarde. Eu queria só fazer um comentário, Alexandre. Ainda bem que o pessoal aí pediu para você colocar novamente as referências, porque tanto eu quanto minha aluna ficamos de olho nessa referência Souza que você citou aí, quanto aos desenhos. A gente já fez algumas pesquisas nesse sentido, no sertão da Paraíba, e para ver como é que é a representação desses alunos quanto ao perfil de cientista. E assim, a nossa ideia era tentar perceber se esses estudantes, eles já tinham em si, eram estudantes com a faixa etária de 6 a 8 anos, e se essas crianças elas já tinham em si, no seu imaginário, a concepção de um cientista e como é que era esse estereótipo de cientista. E assim, na maior parte dos desenhos que a gente observou, de todos os estudantes, a maior parte elas representavam, os estudantes representavam um homem do cabelo assanhado e de óculos. A gente até se colocou a analisar essa relação com desenhos infantis, mas de uma forma geral, e assim, para nossa tristeza, o que a gente percebe é que, de fato, as crianças elas já têm no seu imaginário essa concepção de que o cientista é um homem de certa idade, e acho que isso também vem muito da referência dos desenhos animados. Então, nesse sentido, eu queria saber, eu vou buscar essa referência, com certeza, ainda bem que você voltou ao final, porque agora a gente tem como saber, mas o artigo em si, ele analisa este desenho ou ela traz outros desenhos das crianças de uma forma geral? Foi um desenho produzido por todas as crianças ou foram vários desenhos e ela resolveu destacar esse que você apresentou na sua palestra? Não. Bom, parabéns, professora. Essa questão é muito pertinente, essa questão do homem, né? Dessa representação forte do homem. Então, no artigo ela tá defendendo a ideia de que se repense ou que se respeite o papel da criança enquanto portador de uma cultura dentro do espaço escolar. O que se faz, na verdade, é como se aquele conhecimento, o conhecimento científico, fosse um conhecimento verdadeiro e o único conhecimento. E ela tá defendendo exatamente o contrário. Ela fala, não, realmente é um conhecimento que tem todo um escopo, uma validade, mas você não pode desprezar o conhecimento das crianças, né? Então, esses saberes da criança, eles têm que ser respeitados, e tem que fazer parte do ambiente escolar. A discussão dela é essa. Ela tem outros registros, mas no artigo ela só coloca esse. Então, é o registro que ela usa para defender a narrativa que ela vai colocar no artigo, tá? Agora, com relação a essa questão do gênero, eu penso que um bom referencial, eu acho que o Vergniaud, ele não é um bom referencial, a não ser que se pense bem, eu não sei, mas eu acho que um referencial, bons referenciais estariam na área da sociologia.
tá aí o artigo, né, da Carolina. Eu não sei se eu te respondo. Tem um menino que ele que ele defendeu o mestrado, eu acho que foi em 2018. Se não me engano, foi em 2018, que é o Andrew Stanley, que é sobre essa questão da imagem do cientista. Então, eu não cheguei a ler a dissertação do Stanley, do Andrew, e talvez ele trate disso. Ele pode ajudar. Sim, certamente. Obrigada, professor. Mais perguntas, pessoal? Bom, então, vamos encerrar por aqui. É só que a gente abra os microfones para dar uma salva de palmas para o professor Alexandre. Obrigado pela apresentação.